Vinde e adoremos ao nosso Senhor. Que alegria receber todos os irmãos aqui nesta noite para celebrarmos ao Rei que nasceu, que veio ao mundo, que encarnou, sendo Deus se fez homem, habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como a glória do unigênito do Pai. E é esse Deus que nós viemos adorar, é este menino que se fez homem, aquele que morreu e ressuscitou por nós e que se faz presente aqui para receber a nossa adoração. Fiquemos de pé nesse momento, vamos adorar o nosso Deus em oração, vamos render o nosso coração a Ele, porque Ele está presente aqui. Adore ao Senhor, louve por esta noite e aproveite cada momento para deixar claro quem é o Senhor e Rei da nossa vida, o Senhor e Rei do universo. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e bendito Pai, honras, glórias, louvores estão diante do Senhor, porque somente a Ti pertencem desde toda a eternidade. Tu és o princípio, Tu és o fim, Tu és o começo de todas as coisas. Nada do que foi feito se fez, senão por meio das mãos do Teu Filho Jesus Cristo, o Verbo que estava no princípio e que era Deus e que veio para estar diante de nós e diante do Senhor, para fazer a mediação entre os homens e o Senhor Deus, de modo que hoje podemos aqui celebrar o natalício do Redentor, o Natal do Rei da Glória, que nascendo, morrendo, ressuscitando, voltou ao Pai e está à destra do Senhor hoje, intercedendo pela igreja. É a Ele que exaltamos, é a Ele quem louvamos nessa noite. Ó Deus, que o Senhor receba a nossa adoração e que todos aqui, Pai, tenhamos uma noite de celebração ao nome que está acima de todo nome, ao nome de Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. É a Ele que nós oramos, é a Ti que nós agradecemos, em nome para a glória dEle. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, no livro do profeta Miqueias. Livro do profeta Miqueias, capítulo 5. Nós leremos do verso 2 até o verso 4. Como são 3 versículos apenas, faremos a leitura juntos. Amém? Está aí projetado, você pode acompanhar também. Diz assim a palavra do Senhor: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra lida. Pode tomar seu assento. Nós damos início agora à cantata Nasce o Rei. É uma cantata que vai trazer todo o resumo do relato da vinda do Rei do Universo. Nós dividimos, como vocês vão prestar atenção, sendo projetado aqui, em 4 blocos. Esse primeiro bloco nós falaremos e cantaremos acerca da promessa da vinda desse Rei. Depois nós falaremos da vida, do nascimento e vida deste Rei. Depois nós falaremos sobre a missão com sua morte, ressurreição e promessa de retorno. E por fim nós poderemos consagrar, no bloco de consagração, as primícias da nossa renda ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Falando sobre promessa, irmãos, há um dado estatístico interessante que aponta as seguintes informações. A precisão profética que existe na Bíblia é tão grande. Se todas as profecias que estavam aqui escritas no Antigo Testamento e que foram cumpridas na pessoa de Jesus pudessem acontecer em forma de probabilidade em algum evento natural do nosso meio, há uma comparação que é feita da seguinte forma: imagine você pegar moedas de R$1 e espalhar grande quantidade de moedas por todo o estado da Paraíba.
de modo que essa montanha de moedas chegaria a uma altura de 7 metros. Moedas de R$1, cobrindo todo o estado da Paraíba e fazendo uma muralha de 7 metros de altura, feitas por moedas de R$1. E uma dessas moedas estaria marcada com uma cor diferente. E o desafio fosse o seguinte: nós vamos vendar um de vocês, e vocês terão o desafio de encontrar esta moeda no meio desta enxurrada de moedas que cobririam todo o estado em que nós vivemos. Essa foi a probabilidade de todas as profecias messiânicas terem se cumprido em uma pessoa, a pessoa do Rei, do Messias, do Filho de Deus. Uma dessas profecias que nós temos, dentre as muitas que nós temos em todo o Antigo Testamento, foi esta que acabamos de ler. O profeta Miqueias, ele é contemporâneo do profeta Isaías, de onde nós lemos acerca daquele que viria para ser o Emanuel, o Deus conosco, o conselheiro maravilhoso, o Deus forte, príncipe da paz. O governo estaria sobre os seus ombros. Esses irmãos, Miqueias, Isaías, Jeremias também, mais para frente um pouco, eles profetizavam acerca deste rei divinal, deste rei messiânico. E nessa profecia aqui de Miqueias, assim como dos seus irmãos contemporâneos, ela se divide basicamente em 2 blocos. Havia bastante oráculo de juízo acerca das maldades dos reis, dos sacerdotes, dos profetas, que eram pecadores e que colocavam muitas vezes o povo para longe de Deus. Então havia oráculos de juízo. Por outro lado, esses oráculos de juízo eram permeados por oráculos de salvação e de livramento para este povo. Então Deus trouxe através da boca desses profetas palavras de julgamento, mas não somente do julgamento, trouxe também palavras de salvação. E conforme nós lemos aqui, nessa porção da profecia do capítulo 5, nos versos iniciais que nós lemos, nos é dito que a salvação de Israel viria a partir de um rei. E no verso 2 você pode acompanhar de onde viria o rei. É de uma cidade chamada Belém Efrata. De ti me sairá aquele que há de reinar. Mas que cidade é essa? Belém Efrata era a cidade onde o rei Davi havia nascido. E qual é a relação que nós fazemos aqui nessa profecia? Peço que você volte e abra agora em 2 Samuel, no capítulo 7, 2 Samuel, capítulo 7, dos versos 12 a 17. Nós temos aqui a transcrição de uma outra profecia, desta feita por Natã, profeta do Senhor, ao rei Davi. 2 Samuel, capítulo 7, a partir do verso 12, nos diz assim a palavra do Senhor: quando teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Ele procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então havia uma promessa de um reino davídico. Da geração do rei Davi, haveria de vir alguém que reinaria para todo o sempre. O problema, irmãos, é que nesta profecia aqui, pouco depois que ela foi dada, os oráculos de juízo do profeta Miqueias se cumpriram sobre Israel, que foi levado cativo pela Síria, e se cumpriram também em Judá, que foi levada cativa para a Babilônia. Então, por volta do ano 586 a.C., Jerusalém foi completamente destruída. E por quase 600 anos,
Judá, Jerusalém, ficou sem este rei que descendia de Davi. Por 6 séculos, parecia que aquela promessa da vinda do rei que descendia de Davi, da vinda deste rei que tem origem nos tempos eternos, havia falhado. Até que vem o rei, até chegar ao advento daquele que reinaria para todo sempre. É o que o verso 2 nos diz, na profecia de Miqueias que acabamos de ler. De tu, ou de ti, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos eternos, ou dos tempos antigos, desde os dias da eternidade. Que rei é esse? É o rei que descende desde os tempos antigos. É o rei que tem sua origem no princípio, porque no princípio era o Verbo. Este Verbo estava com Deus, e este Verbo era Deus. E aí, 6 séculos depois, o anjo anuncia a uma virgem que estava, conforme nós lemos aqui na profecia, com dores de parto. E uma simples e humilde manjedoura compreenderia a majestade deste rei davídico, deste rei que descende de Davi, mas que tem origem nos tempos eternos. Porque, irmãos, 700 anos depois dessa profecia, foi isso que aconteceu. O Deus que é eterno se resume a um corpo humano, nasce na pobreza. O rei do universo se torna servo, e servo humilde. Porque finalmente, como diz o verso 5, que nós não lemos a primeira expressão, este rei será a nossa paz. Finalmente, a glória como do unigênito do Pai foi resplandecida entre os homens. E finalmente agora, nós temos o autor da paz, aquele que estava desde o princípio e que será o autor da paz por toda a eternidade. Este é o rei que nasceu, paz na terra entre os homens, a quem o rei quer bem. Fiquemos de pé e vamos louvar o nosso rei Jesus. De paz e alegria vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Toda a sua majestade a manjedoura acolheu para escrever a nossa história. O menino Deus, paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. A luz dos homens, a esperança e âncora da alma que a estrela anunciou. O Messias prometido, profeta, rei de justiça, sacerdote para sempre, Jesus Cristo, Senhor. Exalte ao Senhor. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre
Amém. Podem sentar, irmãos. Como é que foi o seu jantar ontem à noite? Foi farto? Recebeu muito presente? Celebrou? Se alegrou? Natal é a mensagem, Natal é um recado, Natal é um diagnóstico da absoluta ruína do homem. Natal é quando o homem reflete sobre as suas impossibilidades, sobre a sua falência, e ele passa a ter convicção de que não há nada, absolutamente nada, que ele possa fazer. Não há boas obras, não há ações que sejam adocicadas por boas intenções, nada. Não há uma conduta ética que nos faça apresentar-nos diante de Deus e imprimirmos diante dele qualquer saldo, qualquer crédito, para que possamos cobrar alguma coisa de Deus. Natal é ruína, ruína dos homens, e a manifestação gloriosa da graça de um Deus que intervém na miséria, que intervém numa situação que o homem, melhor dizendo, não pode mudar. Esta foi a mensagem do apóstolo Paulo aos Romanos, quando do 1º capítulo até o 5º, Paulo estabelece esta grande verdade, da falência de uma nação, que representava a totalidade de toda a raça humana. O judeu, ele não pensava individualmente. Quando ele pensava enquanto judeu, ele pensava na unidade da nação. Se você abordar um aborígene australiano e perguntar qual o seu nome, ele vai se recusar a dizer o seu nome, porque ele vai fazer menção do seu clã, da sua nação, da sua tribo. Paulo, então, entendendo essa perspectiva do judeu, ele lança os fundamentos daquilo que a teologia reformada chama de depravação total. Esta é a mensagem do Natal. A depravação absoluta, irremediável do homem, quando da impossibilidade do seu coração, das suas afeições, das suas ações, da sua vida, das suas motivações, viver para a glória de Deus. O pecado, Paulo deixa claro, que afastou completa e absolutamente do homem essa possibilidade. É por isso que ouvimos agora há pouco a mensagem da esperança, a promessa de que o Deus eterno, bendito eternamente, iria intervir na história, ferir a história humana e mudar todo o prognóstico para que a honra e a glória fosse dele. Ele fez isso no povo judeu, e ele faz isso todos os dias, todas as horas, como quando corações como o meu e como o seu são transformados. Ele fere a nossa história, ele rompe uma história repleta de escuridão, a ausência de um sentido de vida, e ele traz vida e abundância. Mas como que ele estabelece essa verdade? O apóstolo Paulo, do capítulo 1 até o capítulo 5, não trata de outra coisa, senão lançar os fundamentos da verdade, da ruína humana e da manifestação gloriosa da graça de Deus. O capítulo 5 inicia exatamente mostrando a justificação pela fé com Deus.
Essa justificação que ele desenvolve em todo o capítulo 4, e portanto há um conectivo conclusivo, quando ele diz, lá na frente, depois que ele estabelece a verdade da justiça, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Porque é exatamente esse problema, o afastamento da presença de Deus em decorrência do pecado, que nos afasta, que nos impossibilita de entender, de enxergar, de compreender o real significado da existência humana. Cristo traz de volta exatamente o sentido real de pelo que eu existo. É viver para a glória de Deus, mas isso só será possível quando Deus bendito manifesta a sua justiça e cumpre cabalmente a lei que Ele próprio estabelecera, concedendo, portanto, perdão, graça a homens miseráveis, indignos como eu e como você. E Paulo então diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Este é o fruto particular da justiça, da fé, que é manifestada pela graça de Deus a todo homem. Ele então continua, e então no versículo 12 do capítulo 5, finalmente o conectivo conclusivo, quando ele diz: portanto, encerrando a conversa, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Não há um justo sequer, não há, desde o delegado até o bandido, desde a moça comportada até a prostituta, aqueles travestis que andam transvestidos nas ruas, aquele homem e aquela mulher que anda na sarjeta, e eu e você muitas vezes olhamos e dizemos: olha o que o pecado é capaz de fazer com o projeto glorioso do homem. Mas eu e você não estamos fora. Todo o homem, e o homem todo, atingido pelo pecado, está impossibilitado de viver para a glória e para o louvor de Deus. Por quê? Porque o pecado passou a todos os homens. Este é exatamente o problema do ser humano. É a impossibilidade dele resolver a sua própria crise diante de Deus. Então o apóstolo Paulo diz que Adão, que prefigurava aquele que havia de vir, manifestou a justiça. E aí sim, versículo 17, 18 e 19 do capítulo 5 de Romanos nos traz algumas verdades. Quando ele diz: se pela ofensa de um só, por meio de um só, reinou, e o termo aqui, o verbo é exatamente de governar sobre todos os homens, indistintamente, se pela ofensa e por meio de um só, reinou absolutamente a morte. A morte passou a ser uma realidade da existência humana, a distância, o afastamento de Deus. Reinou a morte, muito mais os que recebem abundância da graça e do dom da justiça reinarão. E o termo justiça aqui está exatamente relacionado à ação de Cristo. Quando nós refletimos sobre a ação de Cristo, no sentido da capacidade que o próprio Cristo tem de obediência ativa. A teologia estabelece dois princípios: a obediência passiva e a obediência ativa de Cristo. A obediência passiva é exatamente o ato espontâneo de Deus em Cristo Jesus de suportar a manifestação da ira de Deus, e por isso ele sofreu na cruz do Calvário o meu e o seu pecado, a condenação, a punição do meu e do seu pecado. Mas se Cristo apenas sofresse a condenação do meu e do seu pecado,
No máximo, nós seríamos lançados de volta à condição de Adão. Mas porque Cristo ativamente cumpriu a lei, aquilo que eu e você não podemos fazer, porque Cristo satisfez a lei, então Ele adquiriu justiça e concedeu justiça a todos nós. E por isso que a ação de Cristo é tanto passiva como ativa, e por isso Ele nos concede perdão dos pecados. Por isso que em Cristo Jesus nós podemos viver em novidade de vida. Por isso que o dom da justiça reinarão. Se por um lado a morte governava, agora a justiça reina em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois foi assim como por uma só ofensa, versículo 18, veio o juízo sobre todos os homens, para condenação, assim também, por um só ato, e agora é um ato jurídico, é uma sentença declaratória, de que não há condenação. Por isso que Paulo vai lá em Romanos capítulo 8 e diz, e declara em alto e bom som: agora, pois, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É preciso estar em Cristo. O Natal significa a reflexão da ruína humana, para que nós possamos nos humilhar na presença de Deus e rogar pelo perdão dele na mediação de Cristo Jesus. E então ele diz: veio a graça sobre todos os homens, para que a justiça que dá a vida, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Esta é a mensagem que deve ser refletida, o poder de Deus agindo na minha e na sua história, transformando a nossa vida e nos dando vida em abundância. É desta forma que John Murray pensa acerca da ação de Cristo, quando ele diz: não somente a morte passou a dominá-los, não somente ficaram sobre a sentença condenatória, mas a pecaminosidade passou a se tornar intrinsecamente deles. Somente Cristo pode mudar o meu e o seu diagnóstico. A esse respeito, William Barclay diz que pelo pecado de Adão, todos os homens chegaram a ser pecadores e, portanto, alienados de Deus, estranhos de Deus. Pela justiça de Jesus Cristo, portanto, contudo, o homem chega a ser justo e é restaurado a uma correta relação com Deus. E aí, Matthew Henry, refletindo sobre a ação de Deus na vida do homem, ele diz da seguinte forma: o rio da graça e da justiça é mais profundo e largo do que o rio da culpa, pois essa justiça não apenas leva embora a culpa daquela ofensa, mas muitas outras, até mesmo de todas. Deus em Cristo perdoa todas as nossas transgressões. E finalmente, como não poderia deixar de ser, e de ser citado, João Calvino, quando reflete sobre a ação passiva e ativa de Cristo, cumprindo a lei e trazendo justificação, ele diz que Cristo, ao satisfazer o Pai, granjeou justiça para nós. Glórias sejam dadas ao Senhor, nosso Deus, que em Cristo Jesus resolve o dilema humano e nos restaura a uma comunhão com Deus por meio de Jesus Cristo. Isso é a manifestação da graça de Deus, isso é a mensagem do profeta Isaías no capítulo 7, versículo 14, que diz que a manifestação do poder e do amor de Deus personificado no Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se fez homem, que sofreu a justiça de Deus e cumpriu a lei para nos dar vida e vida em abundância. Essa é a mensagem do Natal. Esta é a mensagem
transformadora e restauradora de toda a história da minha e da sua vida. Que a nossa vida esteja sempre para o louvor e para a glória do nosso Deus. Deus conosco, Emmanuel, nosso Senhor, Emmanuel, Deus conosco. Emmanuel, nosso Senhor, Senhor, meu Deus, Criador, Leão de Judá.
Em nenhum outro momento do ano, a beleza de Deus, ela pode ser tão claramente percebida na vida do homem como no período de Natal. O homem que é a imagem e semelhança deste Criador. Mas parece-nos que em outros momentos ele está tão preocupado e focado em seus projetos, em seus ideais, e olhando para o seu próprio coração, que valores como altruísmo, compaixão, misericórdia são quase que totalmente esquecidos. Mas quando chega o mês de dezembro, nós comumente vemos novamente reflexo desta beleza de Deus, manifesta na vida de todos os homens, ou de muitos homens. Ao assistirmos reportagens, noticiários, na internet ou na TV, nós encontramos tantos atos de bondade e compaixão que enchem o nosso coração de alegria e que viram notícia pela beleza da atitude. Atitudes como a de um jovem de 20 anos chamado Patrick do Céu. Desempregado, pobre, passando pela rua, viu um garotinho de 3 anos chamado João Vitor sendo atacado por um pitbull. E aquele jovem, se sentindo impotente diante daquele animal bravio, ele vê naquela criança a sua filha, pequena também, e pensa: eu tenho que fazer algo. Colocando em risco a sua própria integridade física e, consequentemente, o futuro da sua filha, ele não pensa nisso e simplesmente se lança. E eu acredito que quantos aqui assistiram o vídeo, a maioria dos que estão presentes ou daqueles que nos acompanham, luta com aquele cão, salva o menino colocando no teto de um carro, enquanto ele tem as suas pernas abocanhadas por aquele cachorro, até que então ele sobe também no carro e espera chegar à salvação. Patrick do Céu, não poderia ter um nome mais adequado. Ele de fato foi enviado do céu para salvar aquela pequena criança. É exatamente disso que o Natal fala. É uma história de salvação. Mas diferente do Patrick do Céu, que é um simples homem, ou um jovem homem, pobre sim, desempregado não por opção, ou não por opção, mas por circunstâncias ao seu redor. O verdadeiro Natal fala também de um homem, mas não apenas de um homem, mas de um Deus, como nós já ouvimos aqui, que decide se fazer homem com um propósito. E ao olharmos para o texto da narrativa de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 1, nós encontramos o registro da vinda deste Salvador, quando o texto sagrado nos diz, Lucas 2:1, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz a um filho. Vamos ler juntos o 7? E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor, e isso vos servirá de sinal.
encontrareis uma criança envolta em faixas e deitadas em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, juntos o 14, glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Essa história de salvação que nós ouvimos, que fora prometida antes da fundação do mundo, não uma mera salvação circunstancial dos perigos da vida que assolam a todo ser humano, mas quando os nossos primeiros pais caem em pecado, o homem não tendo mais condição de se relacionar com Deus por sua própria força e mérito, porque ele não tinha desejo algum, é Deus que lá no Éden vai de encontro ao homem. É Ele que vai do homem de encontro ao homem que fugia de sua presença e faz uma promessa, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E como ouvimos, essa promessa se repete em todo o Antigo Testamento e na plenitude dos tempos, no tempo determinado por Deus. Ele resolve enviar o seu próprio Filho, sendo Ele também Deus, manifesto numa família pobre, ou vindo em carne, numa família pobre, das mais simples de Israel, não tendo uma grande casa para acolhê-lo. Enquanto peregrinavam, nós vimos, chegando na cidade de Nazaré, uma pequena aldeia, tendo uma única hospedaria, não havia lugar para ele ali. Ironicamente, aquele que é dono de todo o universo se encontra numa manjedoura. Como bem disse C.S. Lewis, ali, naquela manjedoura, habitava alguém que era maior do que todo o universo, o próprio Deus, Senhor da glória, que vive por 30 anos nessa terra. E aparentemente, por que tanto tempo? Como ouvimos, foi com o objetivo de fazer aquilo que nós tentamos com todas as nossas forças, mas não somos capazes: obedecer toda a lei de Deus, guardar todos os mandamentos. Afinal de contas, por melhor que sejamos, aquele que tropeça em um único mandamento se torna culpado por todos os demais. Como ouvimos, Cristo então, Ele se faz justiça por nós. E depois de viver por 33 anos, 30 anos, Ele começa o seu ministério aos 30 e até os 33, Ele cumpre o ministério, Ele proclama a manifestação do reino, e aos 33, é chegada a hora que os religiosos já haviam intentado contra a sua vida, quando a religiosidade daqueles homens arrogantes, que acreditavam que eram capazes de salvar a si mesmo por suas boas obras. Quanto engano, ou quanta hipocrisia! Quando Jesus confronta aqueles homens, eles intentam contra a vida do mestre, e o mestre diz a eles: olha, ainda não é chegada a minha hora, mas a hora é chegada. E quando esta hora é chegada, irmãos, Ele se entrega voluntariamente. Ele se entrega voluntariamente para cumprir aquilo que foi predito pelo profeta Isaías, lá no capítulo 53, no versículo 4 e 5, quando o texto sagrado nos diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Natal tem o seu propósito então, e a sua completude manifesta na cruz do Calvário. É quando aquele que nasceu para trazer salvação, obedece toda a lei e agora está prestes a sofrer o castigo que nós deveríamos sofrer eternamente, sendo um Deus bondoso, glorioso e também justo.
não poderia simplesmente fechar os olhos para os nossos pecados, como nós, pais, às vezes, achamos que fazemos o bem para os nossos filhos quando ignoramos alguns erros. Deus, sendo amoroso, não pôde fazê-lo. Se nós então não iríamos pagar eternamente pelos nossos pecados, quem pagaria? Era necessário que fosse um homem, mas que não tivesse culpa, para que pudesse nos substituir. É por isso que João Batista, quando avista o Senhor, antes de batizá-lo, ele pronuncia: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando Cristo então é traído, ou antes mesmo da traição, quando ele orava, instantes antes no Getsêmani, e sentia o peso do castigo que ele sofreria em nosso lugar, em sua angústia humana, ele ora e diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. E em obediência ao Pai, ele decide bebê-lo, dissolvê-lo totalmente. E quando está ali, irmãos, na cruz do Calvário, a maior de todas as dores que o próprio Filho de Deus poderia sentir, ele sente. Não é a dor de morrer no lugar de alguém. Afinal de contas, muitas histórias de salvação e de altruísmo são contadas ao longo da humanidade. Não apenas a história do Patrick do céu, mas homens e mulheres que decidiram morrer pela causa a qual eles acreditavam. Outros homens e mulheres deram as suas vidas por pessoas as quais eles amavam. Portanto, o Natal de Cristo não é uma história onde um homem morre para salvar outros homens de algum perigo. Vai muito além. É a história onde o Deus homem recebe toda a maldição do pecado e sofre o pior tipo de morte, que é a morte espiritual, a separação do próprio Deus. É por isso que quando está na cruz do Calvário, ele clama, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Ali na cruz, aquele que era Deus, e que desfrutava de uma comunhão eterna com o Pai, ele percebe o Pai olhando para ele irado, porque a ira que deveria se manifestar eternamente sobre as nossas vidas, se manifestou sobre Cristo Jesus naquela hora, na cruz. Mas depois de sofrer a ira do Pai, antes de morrer fisicamente, a expressão maior de amor que era Cristo declara: está consumado. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E naquele mesmo instante em que ele expira, ele vai para junto do Pai. Ele cumpre este propósito. Mas se o Natal acabasse na morte de Cristo, nós não teríamos motivo para cantar, pois, como falamos, muitos morreram pela causa a qual eles acreditavam. O Natal não termina ali, irmãos. O Natal, ele prossegue quando aqueles discípulos que seguiram ao Senhor por 3 anos e meio se mostravam perdidos, entristecidos, e algumas mulheres decidem ir ao túmulo, como diz o texto de Lucas 24, no versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram uma pedra removida no sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou.
Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas as coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Quando Cristo, o nosso Salvador, ressuscita dentre os mortos, Ele consuma a obra que Ele veio cumprir em seu nascimento. Ele paga todo o preço necessário para que todo aquele que nele crê, todo aquele que confia nele de todo o coração, não pereça. Não pereça nas angústias da vida, não pereça nas dores da existência, mas principalmente não pereça no juízo eterno, no castigo eterno daqueles que viveram para si e não para Deus. Todo aquele que nele crê possa ter vida eterna. É exatamente isso que o apóstolo Paulo declara acerca da ressurreição de Cristo no capítulo 15, no verso 54 de 1 Coríntios, quando ele exulta em um cântico congregacional falando sobre a ressurreição dos crentes. Ele fala: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Falarmos, portanto, de Natal, queridos, é lembrarmos da obra completa do nosso Redentor. Nós podemos e devemos apreciar e divulgar histórias como a do Patrick do céu. Mas Patrick pôde salvar apenas um garoto. Tantas outras histórias de infelicidades, dores e perdas não foram contadas no dia de ontem ou hoje. Ou algumas outras histórias de perda e dor foram contadas, como o deslizamento aqui no Recife, que matou 7 pessoas. E um pai que perdeu seu filho, a nora e o netinho. Ele, com lágrimas nos olhos, disse: o meu Natal acabou. Existem tantos outros que choram. E nós que estamos aqui, que ouvimos esta mensagem, precisamos entender que o Natal vai muito além de um espírito altruísta. Ele traz boas novas de salvação, não apenas para hoje, mas para toda a eternidade. E a mesma atitude daquelas mulheres que estavam angustiadas, mas ouviram da boca do próprio anjo: porque vocês buscam dentre os mortos aquele que vive, ele não está aqui, ele ressuscitou. E essas mulheres, o texto nos diz que, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que estavam com elas. Esse mesmo Jesus, após ressuscitar, ele passa 40 dias nessa terra e aparece a vários dos seus discípulos. E antes de ser assunto aos céus em definitivo, até o dia em que destes céus ele voltará, ele traz uma palavra de encorajamento aos discípulos em Atos 1:8, dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Há uma mensagem de esperança, há uma mensagem de vida que vai para além desta vida. Aos corações ilutados, como o deste homem aqui no Recife, ou outros que Deus colocar em seu caminho, ao sair daqui, vá a um encontro destes e diga: não importam as circunstâncias que estão ao seu redor, o seu Natal não acabou,
porque o Cristo bendito, Ele ressuscitou dentre os mortos, e Ele é a ressurreição e a vida, e todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Natal traz uma palavra de vida eterna, para além dessa existência, para todo aquele que crê em Cristo Jesus. Adoremos a este bendito Cristo, que venceu a morte, tragada foi a morte, pela vitória. Louvemos juntos ao nosso Senhor. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora
esse nome é o nome de Jesus. Poderoso esse nome é o nome de Jesus. Ele veio, morreu, ressuscitou, está com o Pai e retornará para nos buscar. Jesus virá outra vez aqui. Vamos com palmas? Dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Deus, alegria, posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo pra ser o autor da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Oh, aleluia. Ele voltará. Oh, aleluia. Para me levar. Oh, aleluia. Ele voltará. Oh, aleluia. Para me levar. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor que veio e que retornará para buscar a sua igreja. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, a palavra de Deus em João 3,16, um versículo extremamente conhecido por todos nós, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nessa época do ano nós assistimos a várias apresentações de Natal, sem dúvida nenhuma, cada uma mais bela do que outra. E o que estamos fazendo nessa noite aqui não é assistindo uma apresentação de Natal. Nós estamos em um culto a Deus, louvando a Deus pela dádiva do seu Filho, o nascimento de Jesus Cristo. Reconhecer isso, reconhecer que Deus nos deu a vida e com ela todas as coisas, é algo que nós devemos observar. E fazemos isso de várias maneiras, inclusive quando honramos a Deus, como diz a sua palavra, com os nossos bens e com as primícias
de nossa renda. Veja que a palavra nos ensina a honrar a Deus, que mostra que entregar a Deus parte daquilo que Ele nos dá é adoração, é consagração. E por isso que hoje não é uma apresentação, é um culto. E culto tem a ideia de prestar a Deus algo, de consagrar algo. E é isso que nós fazemos quando entregamos nossas vidas ao Senhor. Consagramos nossas vidas, nosso tempo, nosso talento, e quando consagramos parte do nosso tesouro, é porque reconhecemos que tudo que temos e somos vem do Senhor. Porque a Bíblia também diz que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Daí porque é adoração a Deus. E nós louvamos a Deus porque Ele nos deu todas as coisas. E nessa noite nós podemos ver isso como a maior dádiva, o maior presente que você pode receber no Natal, nós já recebemos, que é o Senhor Jesus Cristo. Natal é Jesus, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Porque Ele nasceu, Ele viveu. Porque viveu, também morreu por nós. Porque morreu, ressuscitou. E porque ressuscitou, hoje vive. E porque Ele vive, nós temos a esperança da vida eterna através dEle. O maior presente do Natal nós já recebemos. Nós já temos tudo, porque Deus nos deu tudo. Portanto, enquanto nós louvamos a Deus com um belo hino de Natal, nós vamos trazer à casa do Senhor os dízimos e ofertas em adoração a Ele. Você pode ficar em pé para cantar com a gente? De repente lá no céu, linda estrela surgiu, e no Oriente brilhou com estranho fulgor. Veio a terra forte luz, que do céu lhe caiu, muitas noites ainda em fulgente esplendor.
Que privilégio temos, queridos, de louvarmos continuamente ao nosso Redentor. E por que não fazê-lo nessa data escolhida para celebrar o seu nascimento? Que esta mensagem que vocês ouviram, pregada, cantada, venha reverberar em seu coração e principalmente nos seus lábios ao sairmos daqui para um mundo sem esperança, que apontemos para esta esperança eterna no nosso Cristo bendito. Nós queremos louvar a Deus também pelos nossos irmãos que são membros de outras igrejas e outras comunidades cristãs que estão conosco aqui sempre neste período de final de ano, alguns que vieram de outras cidades, estados, pastores, amigos. É uma honra tê-los juntos celebrando ao nosso Cristo. Nós queremos orar agradecendo a Deus pelo dom da vida, por tudo que Ele nos deu hoje e eternamente em Cristo Jesus. Vamos agradecê-lo juntos. Pai, nós te exaltamos por este culto que foi oferecido ao Senhor, por Tua palavra, Senhor, que rememora em nossos corações essas verdades eternas, verdades que um dia transformaram as nossas vidas, verdades que nos alimentam no dia a dia, em meio às lutas, às fadigas, às tribulações, ó Deus, da nossa existência no mundo caído, com pessoas imperfeitas. Verdades, ó Deus, que fazem arder em nossos corações essa esperança de que, como foi dito, o Senhor que foi assunto aos céus um dia voltará para buscar o teu povo, a tua igreja. E enquanto o Senhor não retorna, nós declaramos a uma só voz: Maranata, vem, Senhor. Vem, a tua igreja aguarda o teu retorno, para que enfim nós possamos reinar eternamente contigo e desfrutar desta vida eterna que o Senhor conquistou por nós em tua vida, sofrimento, morte, ressurreição. Nós te adoramos, ó Deus. Que aqueles que não te conhecem ainda, aqueles que não fizeram a sua decisão, tomaram a sua decisão de confessar-te como o único Senhor e Salvador, que possam fazê-lo nesta noite, quer estejam aqui no templo ou em qualquer lugar deste mundo que nos assiste pela internet, que o teu Espírito venha falar aos corações, e que eles confessem Jesus Cristo como Senhor, único Senhor e Salvador, e desfrutem do dom da vida eterna. Nós te louvamos, Senhor. Dar-nos um restante de semana abençoado, dias de feriado, de comunhão com os nossos familiares, com os nossos amigos, mas acima de tudo, de celebração ao Senhor. Bendito Cristo, nosso Salvador. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito estejam sobre todos vocês e sobre a igreja de Deus espalhada na terra, hoje e eternamente. Amém. Queridos, podem ficar de pé ainda. Eu tenho 2 breves avisos. Nós teremos ainda um último cântico que será entoado. Nós queremos louvar a Deus por esta bela cantata de Natal, pelo reverendo Kilven. Ele quem fez todo o roteiro e preparou. Nós somos gratos a Deus por um pastor e músico tão talentoso e por todos esses irmãos que são igualmente servos do Senhor, que servem voluntariamente, trabalham por amor ao reino e que ensaiaram com diligência e dedicação durante semanas. Parabéns, queridos, que Deus continue abençoando o trabalho das vossas mãos. Nós somos gratos a Deus. Louvemos juntos ao Senhor com o último cântico antes de sairmos. Louvado seja Deus. Noite de paz, cante conosco. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em redor, entre os astros que espargem a luz, proclamando
brilha a estrela da Feliz Natal a todos, que Deus abençoe. Não saia sem cumprimentar pelo menos 10 pessoas. Deus os abençoe. Feliz Natal a todos.